Bom, pessoal, alguns comentários sobre a resolução da aula passada, tá? Então, a gente estava falando aí sobre os átomos, né? Estudando a estrutura dos átomos. E no exercício que eu pedi para vocês representarem aí a estrutura clássica, né, desses átomos, se eles estivessem em íons, né, se tivesse essa representação, e falasse um pouco sobre as semelhanças atômicas, tá? Então, o que é para vocês guardarem aqui? Então, os átomos dos elementos são estruturas, né, químicas que contêm aí quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, né, que podem variar de acordo com determinadas condições. Então, lembrando que os prótons são as cargas positivas presentes no núcleo e os nêutrons são as partículas sem carga também presentes no núcleo, que funciona como o cimento do átomo, tá? O cimento do núcleo, porque cargas positivas, né, cargas iguais se repelem, então esse núcleo não existiria se não existisse algo para estabilizar essa situação, certo? Então aqui nós temos, né, essa representação aí atômica, tá? E no seu exterior aqui, né, a gente tem várias camadas que a gente chama de eletrosfera. Tá? Então, na eletrosfera, como o próprio nome já diz, tem os elétrons. Então, essa é a representação física, né, do átomo, e aqui a gente tem os dados que cada um desses átomos podem representar. Então, aqui nós temos número de nêutrons, número de prótons, número de elétrons, certo? Então, com essas informações, o que eu pedi para vocês fazerem? Fazer a representação desses átomos, tá? A representação clássica. Identificar se entre eles tinham isótopos, isóbaros, isótons, tá? E, além disso, obter algumas informações que os auxiliariam, então, a determinar se eles eram isótopos, isóbaros e isótopos, tá? Então, vamos lá. A representação é só como a gente usa, né, na forma escrita, como representar um elemento químico, para saber qual é esse elemento químico, qual é o número atômico dele, qual é a massa atômica dele, tá? Então, a representação clássica é essa aqui, ó. Então, X é o símbolo do elemento, que está lá na tabela periódica, né? Que é sempre representado aí, ó, com uma letra maiúscula, uma letra minúscula, certo? E se ele for representado por uma única letra, ó, como boro, carbono, nitrogênio, a letra é sempre maiúscula, tá? Na parte inferior, aqui nós temos a representação da massa atômica, tá? A massa atômica a gente também encontra na tabela periódica. A massa atômica está sempre aqui, ó, disposta na parte inferior do átomo, tá? E na parte superior eu pedi para vocês representarem o número atômico. O número atômico também pode ser encontrado na tabela periódica, é o número inteiro que acompanha esse elemento, tá? O importante sobre o número atômico é cada elemento tem o seu próprio número atômico, né? A tabela é organizada de acordo com esses números atômicos, em ordem. E se elementos diferentes apresentarem o mesmo número atômico, significa que a gente está falando de átomos diferentes do mesmo elemento, tá? Mas não existem elementos diferentes, por exemplo, boro e flúor, apresentar o mesmo número atômico. Porque isso é como se fosse o RG do átomo, é o que identifica ele, certo? Então, né, para a gente fazer essa representação, a primeira coisa que a gente tinha que lembrar é que, no caso aqui da nossa tabela, ó, a gente só tinha até essa informação aqui, que era o número de próton. A gente não tinha o número atômico para eu poder usar ele aqui em cima, e nem o número de massa. Então, a gente teria que obter essas informações, certo? Então, o número atômico, eu já tinha passado para vocês lá no bimestre passado, que ele é igual ao número de prótons. Ou seja, se a gente tem o número de prótons de um determinado átomo, consequentemente a gente tem um número atômico, porque eles são iguais, certo? Então é por isso que lá para a substância, para o elemento X, né, o átomo do elemento X, a gente representa aqui no lugar do número atômico 17, porque é o número de prótons dele, certo? Depois, nós temos o número de massa. O número de massa, tá, é dado pela somatória dos nêutrons mais os prótons, certo? Porque a massa ela é baseada só pelo que existe lá no núcleo do elemento, no núcleo do átomo. Se não tiver,
todas as partículas que constituem um átomo, elas têm massa, mas as massas dos elétrons são muito pequenas, então mesmo que a gente tenha muitos elétrons, eles não atingem uma massa mínima parecida com a massa do próton e do nêutron. Então só quem é considerado aqui como massa são os prótons e nêutrons. E aí, para facilitar, a gente considerou que cada unidade, né, desses prótons e nêutrons aqui representa uma unidade de massa. Então, se eu tenho 2 prótons, né, no núcleo, eu tenho 2 unidades de massa. Se eu tenho, nesse caso aqui, 2 prótons e 2 nêutrons, eu tenho 4 unidades de massa, certo? Então, cada átomo tem a sua característica. E para a gente representar aqui, ó, também na estrutura clássica, né, a gente precisaria calcular essa massa, já que a gente não tinha na tabela aqui. Então, como que a gente calculou? A gente calculou somando, então, a quantidade de prótons e de nêutrons, né, o que nos ajudou a encontrar essa massa. Então, para o X, ó, o elemento X, que a gente não sabia qual que era ainda, a gente sabia que tinha 20 nêutrons, né, e 17 prótons. Então, somando esses dois, nós chegamos a um total de 37, ou seja, a massa atômica desse elemento X era 37. Então, essa era a representação clássica, certo? Depois disso, eu queria que vocês determinassem que elemento é esse. Porque, já que a gente tem um número atômico, a gente pode identificar que elemento é esse. Como que a gente faz isso? Vai lá na tabela periódica e olha qual é o elemento que tem número atômico 17. Então, lá na tabela, o número atômico 17, o elemento é o cloro, certo? Então, o elemento X aqui é o elemento cloro. Por isso que eu coloquei o símbolo Cl aqui, certo? O resto são só os cálculos que eu fiz para cada um dos elementos. Como eu identifiquei quem era Y, então, Y era representado também por número atômico 17. Lembra, mesmo número atômico é o mesmo elemento, também era cloro. O número atômico do Z, que era 79, esse elemento representa o ouro na tabela periódica. E o número atômico 18, o argônio. Para determinar as massas dos outros também, só somei lá seus números de prótons com os números de nêutrons. Ó. Prótons e nêutrons e prótons e nêutrons, certo? Onde a gente chegou nos valores das massas e representamos aqui, tá? Depois de fazer essa representação simbólica, nós fizemos o quê? Nós determinamos, né, se haviam entre esses elementos aí, entre esses átomos, isótopos, isóbaros e isótons, tá? Então, o que significa isso? Os isótopos, como está escrito aqui, ó, ele tem, né, a representação de elementos, de átomos de elementos que contêm a mesma quantidade de prótons, certo? Então, se eles têm a mesma quantidade de prótons, significa que eles têm números atômicos iguais, então eles representam o mesmo elemento, certo? Então, aqui, ó, lembra, número de prótons iguais são o mesmo elemento, tá? Ou seja, quem que tinha número atômico igual lá na nossa tabelinha, ó? Número atômico igual não é igual ao número de prótons, ou seja, quem tinha número de prótons iguais, os elementos, né, das espécies X e Y. Então, eles eram o mesmo elemento. E a gente já tinha descoberto aqui que ele era o mesmo elemento olhando na tabela periódica, era o elemento cloro, certo? Depois, isoeletrônicos, tá? Isoeletrônicos são aqueles elementos que têm a mesma quantidade de elétrons, o mesmo número de elétrons, certo? Então, se a gente olhar lá na nossa tabelinha, quais eram as espécies que tinham a mesma quantidade de elétrons? Elétrons, ó, era a espécie Y e a espécie W, certo? Então, se essas duas espécies continham aí as mesmas quantidades, elas são isoeletrônicas entre si, tá? Então, que espécies eram essas, ó? Nós tínhamos lá o cloro, que eu representei aqui, e o argônio, que eu representei também, certo? Professor, em relação às outras definições, os isótonos, vamos colocar aqui, ó. Ficou faltando isótonos, isóbaros, certo? Os isótonos são aqueles que têm os números de nêutrons iguais. Na nossa tabela, existe algum que tem o mesmo número de nêutrons? Não, ó. Cada um tem a sua quantidade de nêutrons diferente. Então, nenhum desses elementos, né, desses átomos, são isótonos entre si, tá? E, por fim,
Os isóbaros são aqueles que têm, ó, massa atômica igual. Olhando aqui na nossa tabela, pelas massas que nós calculamos, ó, nenhuma massa atômica foi calculada, né, de forma igual. A gente não obteve nenhum resultado igual. Então, nenhum desses elementos também são isóbaros entre si, tá? Então, essa é uma classificação, né, de características gerais das substâncias, dos elementos, na verdade, que vocês vão usar aí com frequência nas aulas posteriores, nos conteúdos posteriores, mas vocês vão usar ele de maneira tão intuitiva, né, que nem vai haver toda essa dificuldade que vocês apresentaram para resolver esse exercício, tá? Então, a gente finaliza aqui a parte da estrutura atômica, na parte de semelhanças, essa representação, e a gente vai tratar dos elétrons agora, tá? Então, a gente vai focar toda a nossa atenção, ó, para eletrosfera, certo? A gente vai saber quantos elétrons um átomo tem, como eles são colocados nessas camadinhas, que eles não são jogados aqui simplesmente, tem uma ordem de distribuição, representação, e é isso que a gente vai aprender agora. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima.